pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e estou aqui. Essa figurinha vocês não conhecem, viu? Luiz, tudo bem com você? Tudo bem? Luiz, se apresenta pra galera, já que você é figurinha nova aqui. Eu tava até comentando aqui, eu sou um cara mais das antigas, digamos, né? Eu não vou me chamar de velho, vou falar que eu sou das antigas. Eu não tenho muito costume de gravar vídeo, então peço já desculpas antecipadas se eu cometer algum erro aqui. Espero que vocês tenham aí um pouco de tolerância com relação a isso, mas trabalho já com investimento há muito tempo. Meu início foi meio catastrófico, porque eu comecei na Fator, né? Comecei na corretora em 1º de setembro de 2008. Faz um bom tempo. E um ano complicado. 15 de setembro, mundo quebra, circuit breaker. Eu falei, gente, eu trouxe um pé frio gigantesco pra bolsa, né? Porque é o Mick Jagger do mercado financeiro, né? Mas, enfim. Em 15 dias o mercado degringolou e aí, né, a gente viu bem o que aconteceu. Então eu fui meio que forjado nesse tipo de mercado, um mercado muito mais para baixo do que para cima, muito mais difícil do que de vento em popa, entendeu? Então assim, essa foi o meu início. Já fiz gestão de fundo. Fiz gestão de fundo de small cap, de Bovespa e VBX. Hoje eu cubro na Levante, cubro FIIs também. Sim. Vou começar a fazer os fundos globais. Então, quer dizer, já trabalhei em economia real. Na época o pessoal chamava de economia real, né? Trabalhei em indústria, trabalhei na GE, trabalhei na DuPont, trabalhei na Dow Química. Então, assim, conheço um pouquinho de algumas coisas já há algum tempo aí na estrada. Espero poder ajudar nas análises que vocês fazem. Rodado, moço. Vocês entenderam, né? Enfim, gente. Cabelo branco não me deixa mentir. Né? Mas vamos lá, se inscreva aqui no canal, deixem o like de vocês e comentem aqui se vocês já recebem dividendos em dólar, porque esse é o assunto de hoje. Eu sei que muitos de vocês começaram a olhar para o mercado lá fora nesses últimos anos. Agora, finalmente, temos o quê? Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu acho que talvez ele saia e o dólar ainda esteja abaixo de R$5. Então, assim, muita gente começa, claro, se apegam muito ao câmbio. Eu acho que sempre o mais importante são os ativos em si, porque não adianta você pegar um câmbio bom e comprar porcaria. Mas a galera começa a olhar isso como uma janela aí de oportunidade para quem ainda não consegue descolar do câmbio de, olha, quero ir lá para fora, quero ganhar dinheiro lá, mas também quero pensar em dividendos. Claro. E pensando que nós estamos em um ano realmente onde a galera tá muito mais preocupada em se defender e as empresas, muitas vezes, que são constantes pagadoras de dividendos, às vezes acabam servindo meio que como uma parte defensiva da carteira, exatamente, não é, Luiz? Exatamente. Eu acho que você falou tudo. A gente está num momento de migração para ativos de valor, né? A gente viu aí no começo do ano todo esse movimento de saindo de tech para ativos de valor. Basicamente, commodities foram muito beneficiadas, mas a gente vai falar aqui de 4 empresas que são mais defensivas ainda, que são empresas mais ligadas a consumo, né? E consumo, ele pode estar tudo degringolado, mas você vai continuar consumindo remédio, infelizmente, você vai continuar tomando bebida, você vai continuar consumindo alguns tipos de produtos que são produtos não discricionários, né? Você não simplesmente pode deixar de beber, né? Você vai continuar bebendo. Você pode mudar, obviamente, o seu hábito de consumo, mas vai continuar bebendo. Boa! Bom, nós vamos falar dessas 4 empresas e a gente vai tentar trazer os principais highlights de cada uma, com questão de dividendos e tal, mas tem um relatório completíssimo aqui embaixo na descrição que o pessoal da Levante fez, trazendo realmente no detalhe como funcionam essas empresas. Essa questão do dividendo tá muito bacana, esse relatório tá aqui embaixo. E vamos lá, Luiz, sem mais delongas, qual é a primeira empresa que a gente vai falar? A gente pode falar de Johnson & Johnson, que acho que é talvez uma que ficou muito mais conhecida, né, por conta da vacina, né, Sim. A vacina da Janssen. É uma empresa que tem basicamente 3 unidades de negócio, né, uma unidade de consumo doméstico, uma unidade de medical devices, né, de equipamentos médicos, e uma unidade de farmacêuticos, que é justamente a unidade que fez o desenvolvimento da vacina. É uma empresa que trouxe alguns números aqui, ela teve aumento consecutivo por 60 anos do dividendo, né? Caramba, muito constante isso. Muito constante. Essa é uma questão bastante crucial no mercado americano, né? A gente comentou um pouquinho antes. O mercado americano, ele se apega bastante a esse tipo de empresa. A empresa, ela tem um comprometimento quase que estatutário de pagamento de dividendos. Então, se a empresa deixa de pagar dividendo por um trimestre ou por 2 trimestres consecutivos, por conta de serem corporations, né, eles não têm um controlador, como aqui no Brasil a gente tem muitas empresas que têm
um controlador que acaba definindo parte dos rumos das empresas, essas empresas elas vão receber enxurradas de mensagens dos acionistas, um acionista pessoa física, né, como a gente, pedindo a volta do dividendo. Voltando no começo da história, em 2008, muitas empresas anunciaram redução de dividendos por conta da crise. Sim. Foi uma enxurrada de coisa, as empresas, assim, sofrendo críticas claras por conta dos investidores pequenos, por conta dessa história do interrompimento dos dividendos. É uma empresa, Johnson, que tem um payout de 50%, né? Então, quer dizer, é um payout basicamente, é um payout bastante alto. Como eu falei, ela tem 60 anos consecutivos de aumento de dividendo. E eu acho que com essa história, com esse cenário americano de inflação rodando a 7 alguma coisa, cada vez mais o dividendo ele vai servir como uma renda adicional para os investidores pessoa física de lá. Quando a gente fala do dividend yield dela, em quantos por cento que ela tá hoje? Essas 4 empresas, elas rodam aí na casa de 2% dividend yield, entre 2 e 2,5%. A Johnson rodou ano passado na casa de 2%. E aí a galera vai olhar, a gente tá no mercado americano, é importante a gente conseguir diferir isso, né? Que 2% aqui não é a mesma coisa que 2% lá, não é? Exatamente. A gente está falando de realidades completamente diferentes, né? Se você pegar historicamente, não historicamente, mas de 2010 em diante, Estados Unidos brigando consistentemente para ter inflação, né? Os quantitative easing e todos esses planos do governo americano para gerar inflação, porque não tinha inflação. Agora, né, cuidado com o que você deseja. Veio bastante, veio né? bastante. Tem muita gente falando que é temporário, né? Sim. Acho que a principal narrativa que o mercado adotou hoje é que é uma coisa temporária. É difícil a gente dizer, né? Sim. O futuro... Mas o aumento na taxa de juros, eles já começaram? Já na começaram, última reunião que eles exatamente. fizeram, né? Então agora a gente está com 0,25, 0,5%. Com perspectiva de poder chegar até quase 2%. Exatamente. Né? Então... Aí é uma coisa interessante, porque a gente está falando de 2 da renda fixa em tese que vai chegar e 2 do dividendo. Eu acho que as empresas vão capturar parte dessa inflação, obviamente, né? Sim. Eles não tiveram aumentos de preço. Quem aqui já viajou para os Estados Unidos em tempos diferentes, você deve ter notado, né, que o preço das coisas não mudava. Sim. E agora aconteceu absolutamente o contrário. As coisas estão aumentando de preço consistentemente. E pro brasileiro, mais lascado ainda, porque deu dólar ainda. E aí entra uma parte legal, que são empresas de consumo. Então, as empresas de consumo, elas normalmente repassam isso pro consumidor. Então, o que vai acontecer é que provavelmente ela vai conseguir... Se ela conseguir ter algum ganho de escala, e são empresas que normalmente conseguem fazer isso, ela consegue provavelmente aumentar um pouquinho esse payout, porque ela vai conseguir repassar. Ela tem uma força de repasse de aumento de preço muito maior do que outros mercados, justamente pelo fato de ser consumo. Boa. É interessante, é bom a gente trazer essa perspectiva de 2% lá e aqui, porque são realidades diferentes, né? Claro. E a nossa segunda empresa, Luiz? Vamos falar aqui de Coca-Cola? A Coca-Cola é o clássico dos clássicos, eu acho, né? Essa também tem um histórico muito grande de dividendos, né? Coca-Cola, ela paga há 60 anos dividendos consistentemente e ela aumenta dividendo ela aumentou durante 25 anos consecutivos o aumento de dividendo. Também. E a Coca-Cola é um caso legal para a gente falar dessa história da 2% de yield contra 2% de taxa de juros. A Coca-Cola, se a gente olhar nos últimos 10 anos, Coca-Cola teve uma queda de receita da ordem de 20%. Você fala, poxa, 20% é considerável em 10 anos. Só que, em compensação, ela conseguiu aumentar o fluxo de caixa livre, que é basicamente o pedaço que o dividendo vai sair desse fluxo de caixa, ela aumentou em 40%. Então, por isso que ela consegue ter essa crescente nos últimos 25 anos. Exatamente. Então, assim, as empresas, todas elas, né, a gente vai comentar das últimas duas, mas são empresas de consumo, mas são empresas que perceberam mudanças nos hábitos de consumo. Coca-Cola é um caso clássico, tá? Na percepção de mudança de hábito de consumo. Toda essa onda de vou consumir menos caloria, Coca-Cola está reformulando basicamente toda a linha de produção. Ela está, não de produção, linha de produtos, perdão. Sim. Com produtos com menos açúcar. Então, ela está capturando um pouco desses movimentos. Por mais que a receita caia vigorosamente 20% em 10 anos, é uma coisa razoavelmente grande. Todos esses outros movimentos estão fazendo com que o fluxo de caixa dela não só fique estável, mas como ela consiga aumentar. Ou seja, a gente temos uma perspectiva efetivamente
de continuação de distribuição de dividendos na casa de 2,5% para os próximos anos. E ela é uma que tem um payout de mais de 80%, 80% acho, né? de payout, por aí, exatamente. É bastante coisa, mais do que a Johnson & Johnson. Esse é outro ponto interessante. A gente vai falar de 3M na sequência, que também tem alguma relação. São empresas que não demandam um capex como empresa de tecnologia gigantesco. Para traduzir para a galera, o CAPEX vai ser a grana que a empresa precisa investir e pensar em crescimento. Então, é que ela já chegou muito lá, né? Ela faz investimentos, obviamente, como qualquer empresa, mas a necessidade de capital para os investimentos que ela faz é muito inferior a uma empresa, por exemplo, a Amazon da vida ou uma Apple da vida, que tem um P&D muito maior. Por quê? Porque o custo de você fazer pesquisa e desenvolvimento em tecnologia hoje ainda é muito maior do que você fazer industrial. Então, assim, é uma empresa que consegue ter um payout de 80%. É bastante. Exato. E vamos lá, você disse que a gente fala de 3M, né? 3M. 3M é uma empresa também de consumo, né? A gente às vezes... Na verdade, assim, 3M é um conglomerado, né? Sim. Ela faz esparadrapo, ela faz post-it, é um negócio gigantesco americano. É uma empresa que, falando dessa história de investimento, de CAPEX, é uma empresa que, tradicionalmente, 30% da receita de hoje, por exemplo, ela é advinda de coisas que foram criadas nos últimos 5 anos. Ah, então ela investe muito em pesquisa e inovação. Exato, só que é um tipo de investimento também um pouco diferente de investimento em tecnologia. É investimento mais fabril e de produto. Então ela tem o post-it de 4 centímetros por 4, ela faz o de 2 por 2, ela faz o de 6 por 6. Não é um investimento que demanda quantidades enormes de capital. E aí faz com que ela tenha um payout aí na casa de 60%. E é um investimento muito mais na operação em si para adaptar os produtos que ela decidiu criar. E ela é uma marca que às vezes a gente não conhece. Acho que ela, recentemente, de um tempo para cá, na verdade, ela até coloca mais a 3M marcada na embalagem dos produtos, um movimento parecido com o que a Unilever fez lá atrás, né? A Unilever tinha várias marcas, ninguém sabia que era Unilever. Hoje você pega a dupla face, ela tá inteirinha lá, aquele negócio 3M, né? Exatamente. Então, assim, é uma marca conhecida, ela compete, por exemplo, com a Honeywell. Honeywell, provavelmente, alguns de vocês podem ter visto, mas não é uma marca que a gente conhece. A 3M não, a 3M a gente conhece bastante a marca, e as marcas embaixo da 3M a gente conhece muito também. Post-it é da 3M, por exemplo. Exato. E ela também, em torno de 2%. Exatamente. E o payout dela de? O payout dela de quase 60%. O ano passado ficou em 56%. Né? Então, de novo, essa história de investir razoavelmente bastante, mas comparativamente a empresa de tecnologia investe menos, faz com que ela tenha... E aí uma característica defensiva de ser marca de consumo, ela tem uma geração de caixa bastante grande e aí ela consegue chegar num payout de quase 60%. Boa. Tá? E a nossa última empresa, Luiz? Procter & Gamble. Consumo também. Isso. Né? A gente está falando, como a gente falou no começo, basicamente empresas de consumo. De novo, outra empresa que aumenta a 65 anos o percentual de dividendo. Ela hoje tem um payout de quase 60%. É uma empresa que, acho que na esteira de várias empresas americanas, né, que isso tem acontecido talvez de 7, 6 anos para cá, essas empresas elas estão passando por momentos de desinvestimento bastante robustos, né, tornando operações muito mais eficientes. Tá. Então, eu, por exemplo, sou um dos filhos de uma dessas mudanças. Eu trabalhei na DuPont, e a DuPont se juntou com a Dow, as duas maiores químicas americanas, e depois cindiram os negócios em empresas menores. Procter & Gamble está fazendo exatamente isso. A época daqueles conglomerados violentos gigantescos, eu acho que já passou, né? Eu acho que a gente, infelizmente, não tem mais espaço para isso. E Procter & Gamble, para manter a distribuição de dividendo e o payout na casa de 60% e o yield de mais ou menos 2%, tem feito uma série de desinvestimentos interessantes. Para quê? Para deixar o modelo de negócio mais eficiente. Exatamente. Boa. Luiz, acho que entregamos aí as 4 empresas. Eu acho que é muito jogar safe. Eu acho que nesse momento é muito interessante, dado o momento que a gente está vivendo. Vai ter aumento de juros ainda. Eu acho que aqui vai continuar tendo, apesar de já estar bem alto. E lá fora também. Mas eu não vejo que vai ser aquele ano, vamos para ataque, vamos tipo, vamos sobreviver porque tem muita coisa ainda para acontecer. Gosto muito de todas essas empresas que você trouxe, principalmente pensando nessa constância da renda passiva e tal.
E que apesar da galera fazer aquela coisa, poxa, 2%, gente, 2% lá, entendeu? Não dá pra misturar aí alhos com bugalhos. Exatamente. Luiz, muito obrigada mesmo por agradeço. todas as informações. Pessoal, não esqueçam, o relatório tá aqui embaixo na descrição, tem mais detalhes dessas empresas. E é isso. Pra quem chegou até o final e não se inscreveu no canal, considerem se inscrever, deixem um like, comentem se vocês já investem em alguma dessas empresas. E é isso. Até a próxima!